a São José, roga por mim. Valei-me, São José, a São José, roga por mim. Valei-me, São José. Eu queria ser como São José, que ao ouvir a voz de Deus, sofrendo obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. Santo homem de Deus, quero ser santo assim. Esse é o desejo do nosso coração, ser santo como São José. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto para partir e o menino Deus salvar. A São José, roga por mim. Valei-me, São José, a São José, oh, roga por mim. Valei-me, São José. São José, rogai por nós. Hoje, festa na nossa igreja, dia do nosso patrono também das famílias, São José, né? Que ele rogue por nós no dia de hoje. E é nele que nós vamos colocar nossa esperança hoje, através dele, da sua intercessão, colocar as nossas intenções. Pedindo a São José hoje que rogue por cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que está pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigado pela sua presença, suas orações, sua intercessão. E agora é hora de rezar. O Amor Vencerá é um programa de oração, de súplica, de intercessão. E hoje vamos rezar com São José. Acolhe de coração o povo de Deus que está aqui nos visitando hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Nossa equipe que está aqui, nossos câmeras, áudio, iluminação, direção, produção. Bom trabalho a cada um de vocês. E aqui do outro lado, pessoas sempre especiais que auxiliam aqui o programa Amor Vencerá, que entram conosco na oração, na intercessão. O Sapo, que você já conhece, está sempre aqui, graças a Deus, né? Quando ele falta, né? A gente sente, mas ele está aqui hoje. Márcio Todeschini, seja bem-vindo sempre ao Amor Vencerá, viu? Obrigado, muito obrigado, Carinho. Bem-vindo. E hoje também comigo aqui, Padre Joaquim. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Rogerinha. Para mim é uma graça estar aqui de volta ao Amor Vencerá depois de 6 anos nas missões, né? E receber esse presente da providência divina no dia de São José. Aí, ó, um sinal. Eu sou Padre Joaquim José, né? Eu sou de uma cidade chamada Castanhal, no Pará, que hoje é feriado por conta de nós termos como padroeiro da nossa paróquia matriz São José. Eu fui batizado aos 13 dias de nascido nesta paróquia de São José. E também aos 20 anos de idade fui batizado no Espírito Santo na paróquia de São José. Então São José para mim é uma devoção assim especialíssima, de uma grande graça, de uma providência de Deus. Está voltando o Amor Vencerá neste dia de São José, para mim é um presente de Deus, É um sinal de Deus. Manifestação da providência. É um sinal que veio para ficar também conosco aqui no Amor Vencerá, né? E vamos rezar mesmo, pedindo a São José a providência divina, ele que cuidou da Sagrada Família, ele que estava do lado. Não sei o que você está precisando hoje, mas nós vamos pedir a intercessão dele também por você. Eu agradeço muito a família Canção Nova, porque hoje nós chegamos aos 57%. E hoje, dia de São José, né?
Nós vamos pedir a São José, mas que ele visite a Canção Nova nesse dia, já que ele também era o pai, né? Aquele que nutria, aquele que providenciava, aquele que ia atrás, que trabalhava, que também estava ali junto à Sagrada Família, que ele esteja hoje junto à Canção Nova na sua necessidade. Com certeza, com certeza. A gente também quer dar os parabéns para o Davi José, filho do nosso irmão Inácio, aqui da comunidade Canção Nova. E é isso mesmo, Rogerinho. É dia de nós pedirmos, né? Esta intercessão especial de São José, né? A quarta-feira na Canção Nova é a quarta-feira da Providência Divina, e toda quarta-feira na Canção Nova a gente dedica a São José, né? De forma especial. E hoje mais do que nunca, né? No dia dele. Então, assim, tudo aquilo que nós temos de necessidades materiais, espirituais, podemos sim, confiadamente, entregar nas mãos de São José hoje, e de forma especial o nosso projeto Dai-me Almas. Isso mesmo, 57%, ainda temos 9 dias úteis, são 4,8% ao dia. Impossível de jeito nenhum, né? Com o nosso Algo a Mais, com o Pix que você pode fazer hoje, pix.doação@cançãonova.com, você pode ajudar muito a Canção Nova. E ajuda também quem adquire os materiais de evangelização. Sempre a nossa produção separa, eu deixo aqui junto aos pedidos de oração, né? Hoje nós temos aqui práticas devocionais a São José, que o nosso irmão José João fez para nós com muito carinho, né? Você quer aprender um pouquinho mais sobre São José e rezar com São José? Aqui está uma boa sugestão para você. Padre Joaquim está segurando ali um porta-celular de São José, não é isso? Olha só. E isso, um porta-celular aqui muito prático, útil, né, para nós, e também pedir a São José, né, a graça de bem usar o celular, né? Pode fazer uma oração aqui, porque também. é difícil. São José nos auxilie nesse sentido, Aqui né? tem um chaveiro muito bonito. Eu, pelo menos, gosto muito desse tipo de chaveiro para pôr na chave do carro, né? Então, os homens aí colocarem na chave dos seus carros, consagrar São José é de muita importância. Eu também quero colocar para oração, Rogerinha, neste dia de hoje, as visitas de Deus que vêm à Canção Nova pela realidade do falecimento, né? Ontem faleceu o pai do nosso presidente, o Padre Wagner, né? O seu Antônio, falecido ontem. Rezamos também unidos ao nosso presidente, à família que está em luto. Nos unimos também 7º dia da Judite Maria, filho do Fábio, que é o nosso coordenador aqui de Cachoeira Paulista. Hoje é o 7º dia. Eu batizei e dei a unção dos enfermos da Judite Maria na UTI neonatal, no hospital, acompanhei as exéquias, estamos unidos a eles, porque visita de Deus, né? Tempo forte para nós também, a realidade da morte. E São José é o padroeiro da boa morte, porque na sua morte ele tinha ao seu lado a Virgem Maria e o menino Jesus. Não há morte melhor que essa. Que companhia melhor do que essa. E nós que colocamos, companhia né, melhor do que essa. E que dia intenções mais bonito para entrar no reino dos céus, né? Amém. Dia de São José. Vamos rezar pelo Padre Wagner, sua família, e rezar por muitas outras intenções. Quero dizer para você que lá no CN Plus, falando de São José, tem todo o material, tem toda uma programação, pregação, tudo isso que você pode aprender um pouquinho mais da devoção a São José. Então entra lá no CN Plus para você conhecer, não é? Você digita lá São José, dá uma procurada, está lá à sua disposição todo o material de evangelização também para você crescer na sua devoção a São José. E antes de colocar também mais intenções, Padre, eu queria dizer que eu vou, se Deus quiser, peregrinar com o Padre Joaquim esse Isso ano, mesmo. né? Nós vamos fazer ali Pentecostes, né, Itália, França, e vamos estar juntos, eu, ele e o meu esposo, se Deus quiser, né, Padre? Isso mesmo. Vamos rezar bastante? Muito. Vamos na Porta Santa, se Deus quiser. Então, entre em contato com a Obra de Maria para você verificar essa possibilidade, que, aliás, até o final do mês está com 15% de desconto essa peregrinação que nós vamos fazer. É um pacote econômico que dá acessível para quem quer ir para essa peregrinação. Vamos visitar Roma, França, vai ser bom demais, se Deus quiser. Com toda certeza. Então, a graça de uma peregrinação é sempre um crescimento espiritual grandioso. Pentecostes em Roma, Pentecostes ali junto à igreja do mundo inteiro, a Porta Santa, o Ano Santo da Esperança,
lá na França também, ir aos santuários, né, da Medalha Milagrosa, Sagrado Coração de Jesus, será uma grande bênção. Eu e o Rogerinho e o Wellington te convidamos. A saída é agora 29 de maio, né? Isso mesmo. De maio. Vamos com a gente? Vamos rezar com a gente, se Deus quiser, né? Padre, hoje também é aniversário do Galdino aqui, Adriano Galdino, de Cachoeira Paulista, né? Que Deus abençoe muito. Quero rezar pela sua intenção, o seu aniversário. E também quero rezar pela Isamara Pereira. Ela está lutando com câncer, está pedindo oração. Isamara, está aqui, viu? Sua intenção. Estamos unidas em oração e unidos em oração pela sua intenção. Eu sei que tem muita gente que liga para nós, deixa lá seu recadinho na internet, no nosso Instagram, do Márcio, do Sapo, Padre Joaquim, e nós queremos nos unir a todas essas intenções. Rezo pelo Papa Francisco, pela sua plena recuperação, a sua saúde, para que ele volte, né, para a sua casa, para o Vaticano, para que exerça suas funções. Estamos rezando por ele também. E rezando também, meus irmãos, por todos os doentes. Hoje, dia de São José, pedimos de forma especial a todos aqueles que estão internados nas UTIs, que estão passando ali momentos de grande tribulação. Rezo por você também aqui no Amor Vencerá. Colocamos várias intenções também que estamos no nosso coração, não é, Padre? Sim, só evidenciando o que a Rogerinha trouxe, rezemos pelo Papa nesse dia. Ele é um grande devoto de São José. Ele foi quem colocou na liturgia eucarística 2, 3 e 4, obrigatoriamente a invocação de São José. Ele tem no nome de batismo São José, e precisamos rezar pelo nosso Papa, pela unidade da Igreja. Quero colocar aqui também cada homem que vive essa experiência de ser devoto de São José. Eu acompanho um grupo de homens lá em Cuiabá chamado Homens de Honra. É um retiro onde nós temos São José como nosso patrono, como esse que é o modelo de homem para a família. Então quero colocar todos os homens que lutam para ser como São José, pais, esposos e protetores, provedores de suas casas. Márcio, quer colocar mais alguma intenção? Com certeza. Quero também mandar um abraço para dois amigos, o Rogério e o Jairo, que estão trabalhando lá em casa, né? Ajudando a construir um espaço lá que vai servir para minha mãe, né? Que estamos acolhendo na nossa casa já há um ano, graças a Deus. E assim também colocar a sua intenção. Eu dizia para o Rogério, né, que São José era carpinteiro, né, conhecidamente como carpinteiro nas Sagradas Escrituras, mas na Terra Santa o que menos tem é madeira, né? É mesmo. Quando se fala de madeira, né, de qualidade na palavra de Deus, se fala dos cedros do Líbano, né? Mas a Terra Santa tem muita pedra. Então São José era pedreiro, né? Então padroeiro aí de todos os pedreiros, né? Todas as pessoas que trabalham nas construções, também rezando por essas pessoas tão importantes, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. E de forma também muito especial, pedir a Deus, né, mais uma vez, pelo consolo do Padre Wagner Ferreira, do seu irmão, da sua irmã, que está longe, que está na Espanha, e de toda a família do seu Antônio Roberto, pai do Padre Wagner. Vamos rezar, não é? E você tem um homem na sua casa? Tem? Eu tenho meu esposo, meu filho, mas também tem meu pai, meus irmãos, e eu coloco todos eles hoje em oração. Coloco os meus irmãos da Canção Nova, os meus irmãos casados, solteiros, os padres. Queremos rezar hoje de forma especial pelos homens. Márcio, vamos cantar mais um trechinho e vamos trazer a palavra de Deus e vamos rezar para valer aqui, interceder no nosso programa Amor Vencerá. Quero cantar a segunda parte que diz assim: hoje eu digo sim, vou até o fim, para que Deus possa moldar os traços dele em mim. Santo é o que eu quero ser, quero sempre obedecer, nada reter, amar sem reservas. A São José por mim, valei-me São José. A São José roga por mim,
valei-me São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero trazer o evangelho de hoje, da nossa liturgia. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 1, versículo de 16 a 18, de 21 a 24. E a palavra de Deus no evangelho de hoje vai nos dizer: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Que lindo, né? Esse trecho. Ele fez conforme o anjo lhe havia mandado. Deus falou como com José em sonho. E ele foi dócil. Eu acho bonito, sabe, Padre Joaquim, que aqui ele vai dizer assim, o evangelho de hoje, que José, ele não difamou Maria. Ele guardou o segredo no coração, né? Ele guardou. E ele pensou nisso, ele começou a pensar e rezar em cima disso. E Deus falou com ele em sonho. E olha quantas vezes nós, tanto homens como mulheres, né? Quando nós estamos diante de um problema, a gente já começa a falar, né? E a gente não pensa nisso, a gente não para, a gente não reflete e pior, a gente não guarda nem segredo. A gente já conta para o primeiro que está à nossa frente. Então veja a dignidade desse homem, a justiça, que vai dizer, né, que era José, seu marido, era justo, era um marido justo, bom. E um marido justo e bom que refletia nas coisas, que não se afobava, que não tomava uma decisão antes de pensar e de escutar a Deus. Uma das coisas que mais eu admiro em São José é a prudência de José diante das situações. Ele esperava Deus falar para ele tomar a decisão. Assim foi quando eles fugiram ao Egito, quando eles voltaram a Galiléia, quando eles voltaram a Nazaré. Ele agia sobre o impulso do Espírito, sobre a ação de Deus, sobre a prudência, que é dom do Espírito Santo. Amém. São José, ele tem uma participação, Rogerinha, no plano salvífico grandiosa. Se nós tomarmos os santos da igreja, claro, Jesus, Deus feito homem, inalcançável. A Virgem Maria, esplendidamente grande, a maior criatura santa que esse mundo já viu. Mas São José vem logo em seguida. Imaginem que Deus confiou a São José cuidar de Jesus e de Maria. Se você fosse confiar seu filho recém-nascido a alguém, com certeza, se você pudesse dar a ele todo o recurso, todo o amparo, você daria. As mães diriam: Padre, eu daria a minha vida se fosse necessário. Imagina Deus. E ele confiou a São José, Rogerinho, toda esta graça de santidade. Justo, no Antigo Testamento, significa santo. São José recebeu uma santidade especial para a missão especial de proteger o Filho de Deus e a Virgem Maria. E nessa santidade, José sofreu essa dor, né? De ver-se inserido naquele matrimônio, mas não chamado a este mistério da concepção virginal da Virgem Maria. E quando Deus fala em sonho, José diretamente, de maneira pronta, ele sai e obedece a Deus. Que coisa maravilhosa! Até autores que falam que esta é uma das dores de São José, a paixão de São José.
de viver essa angústia, de ver aquele agir de Deus prometido ao povo desde todo sempre, do Filho de Deus estar vindo, nascendo de uma virgem, e ele não se achar digno, não está participando daquele mistério até que o anjo revela, e ele obedece a Deus. Então vamos, neste dia de São José, pedir essa graça de ouvir a voz de Deus, mas não só ouvir, prontamente pôr em prática, responder, ir ao encontro do que Deus nos pede. Isso mesmo, eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé para a gente começar a interceder, né? Você pode já se entregar a Deus em oração, pedindo hoje a intercessão de São José. Como eu disse, você tem um homem na sua casa, gostaria que ele fosse santo, que ele se encaminhasse, que ele ouvisse a voz de Deus, que ele agisse com prudência. Então, mulheres e homens que estão aqui, vamos entregar ao Senhor. Em primeiro lugar, hoje eu quero rezar pelos homens que estão rezando conosco hoje no Amor Vencerá. Eu rezo e entrego você sobre a proteção de São José, para que hoje ele interceda pela sua maior angústia, por aquilo que você está hoje refletindo e sofrendo e gerando até mesmo ansiedade dentro de você. Eu já estou pedindo a intercessão de São José, que sobre a ação do Espírito aqui no programa O Amor Vencerá, que você hoje possa também ser visitado por Deus. Que São José inspire a sua vida de homem de Deus, escolhido, amado por Deus. Que São José inspire a nossa vida também de mulheres que caminham sobre a ação do Espírito, sobre a prudência, dom do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor, vamos soltar a nossa voz, vamos pedir ao Espírito Santo e pedir a Ele: eu também quero ser governada por Deus, eu também quero ser governado por Deus, eu também quero agir segundo Deus, eu também quero sonhar com a vontade de Deus, eu também quero ter a coragem de José para tomar essa decisão que você precisa tomar, para se encaminhar, para caminhar nesse caminho que você precisa trilhar. São José, nós estamos te pedindo hoje, nas nossas maiores tribulações, nas nossas maiores aflições, São José, roga por nós, valei-nos São José, roga por aqueles que hoje precisam, quem sabe até sonhar com a vontade de Deus, silenciar para ouvir Deus, pensar no assunto ao invés de tomar uma decisão precipitada. Senhor Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo e sobre a intercessão de São José, nós vos pedimos que nós hoje sejamos visitados por Deus. Solte a sua voz no Espírito. Isso. Oriria labalaria 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 labalaria. Quiriera lamarioria labalaria labalaria. Continuemos orando assim. Queremos pedir a intercessão de São José por esta graça da prudência, esta virtude, que é a mãe de todas as virtudes, a capacidade de nós repensarmos o agora quando olhamos para o futuro, pensando nas consequências, antes de tomar uma decisão. Decisões que muitas vezes são tomadas no impulso, no calor das emoções, quando estamos tomados pela ira, quando nos sentimos humilhados, quando revidamos. O Senhor me mostra pessoas de temperamento forte e que não conseguiam parar para pensar antes de agir. Você está dizendo: essa é a minha dificuldade, eu não tenho jeito, eu não consigo, e quando eu vejo eu já machuquei as pessoas, eu já falei. Peça agora a intercessão de São José, para que esta virtude seja alcançada, a exemplo de José, que porque era justo, porque era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, e esta intimidade ela era confirmada pelas pessoas, por isso ele era conhecido como justo. As pessoas viam na vida de José uma pessoa íntima
do Senhor, uma pessoa íntima de Deus. E é assim que nós queremos ser santos como São José. De forma especial hoje os homens, mas você também, mulher, peça esta graça, porque José também aprendeu muita coisa com Nossa Senhora. José também não só ajudou a Virgem Maria, mas foi ajudado por ela. Não só ajudou o menino Jesus, mas foi ajudado por ele. Quantos de nós, pais, podemos testemunhar essa verdade, que os filhos nos ensinam, nos educam muitas vezes. São motivo de conversão para a nossa vida, de mudança de vida. E é isso que nós queremos pedir a São José. Esta prudência, de ter esta coragem de frear os nossos sentimentos, as nossas emoções, de refletir e pensar antes de decidir, antes de definir as coisas, para que realmente aquilo que é justo, aquilo que é de Deus, possa visitar o nosso coração nesta hora. E aí nós estaremos crescendo na virtude da prudência. Vem, Senhor, pela intercessão de São José, e dá-nos esta graça. Você que está rezando hoje pelo seu marido, pelo seu filho, reza mesmo. A imagem que me vinha eram de homens bem amarrados na sua vida, na sua afetividade, na sua sexualidade, nos problemas financeiros, nas dúvidas de fé. E hoje estamos pedindo a intercessão de São José por todos os homens que conhecemos, por aqueles que nos pedem orações. Pedimos a intercessão de São José para que, sobre a ação de Deus, sobre a benevolência de Deus, a vontade de Deus, Ele auxilia cada homem a esse processo, né, de ser desamarrado na sua vida, de ser desvencilhado de pecados, ser desvencilhado de confusões, de coisas que amarram a fé. Nós pedimos a vossa intercessão ao São José, que pela ação de Deus, que Deus lhe conceda e conceda a nós essa graça, de todos os nossos homens pelos quais pedimos neste momento, sejam desvencilhados de suas amarras. A palavra que me vem é docilidade. Ai, se o meu esposo fosse dócil a Deus. Ai, se meu filho fosse dócil a Deus. Vamos pedir ao Senhor essa docilidade semelhante à de José, né? Que na calma, na paciência, no tempo esperou, silenciou, meditou para tomar uma decisão. Você que está pedindo a Deus um caminho por onde você andar, que decisão tomar, é a hora de silenciar, refletir, digerir, ruminar como São José e pedir a graça de ser visitado pela sabedoria de Deus. Ele foi visitado em sonho pela sabedoria de Deus, que lhe mostrou o que ele devia fazer. E talvez você hoje também precise ser visitado pela sabedoria de Deus. Talvez em sonho, mas talvez pela palavra, ou aqui mesmo no programa, uma palavra de ciência que possa mover. A imagem que me vem é de uma mulher que soube que está grávida, como Maria, e o homem que está do seu lado está dizendo a você: vamos abortar essa criança? Que ele seja visitado agora, por intercessão de São José. Que ele seja visitado. Neste momento, rezemos, meus irmãos. O Senhor me mostrava Ora labari canta balari lavalari. Que recebeu a notícia de que a filha está grávida. Isso acontece num contexto fora do casamento, fora do matrimônio, do sacramento. E você já tinha tomado as decisões, você já tinha decidido, no calor das emoções, nessa notícia que te destruiu completamente por dentro, a sua honra, aquilo que você ensinou, todos os valores, é como se tudo isso tivesse sido jogado no lixo. Mas São José está intercedendo por você agora, porque estes valores, aquilo que você acredita e que você ensinou, não se perdeu,
porque Deus pode tirar um bem muito maior de toda esta realidade. Deus está mudando agora o seu coração pela intercessão de São José. Ele vai te visitar como José foi visitado em sonho, no momento que ele estava completamente vulnerável. É assim quando nós estamos dormindo. Muitas vezes demoramos até despertar, a entender o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes nem ouvimos os barulhos que acontecem à nossa volta, porque estamos completamente vulneráveis. É nesta vulnerabilidade do ser humano que São José é visitado por Deus. Portanto, isso que você está vivendo agora, como se tudo estivesse perdido, você está sendo visitado pelo Senhor. Ouça a voz de Deus, como José ouviu e colocou em prática. Obrigado, Senhor. Retomar agora os ensinos da palavra de Deus acerca de José. Desde José do Egito, Deus revelou a José do Egito, ainda jovem, que um dia ele seria grande e sua família se prostraria diante dele. Aconteceu toda aquela história da manifestação de Deus, da providência de Deus na vida de José do Egito. E quando o povo de Israel passa fome, o faraó diz: ide a José. E os seus irmãos vão até ele, não o reconhecem. E toda a sua família é tirada da fome, levada para o Egito, cuidada, protegida. Manifesta-se a providência na vida dela pela ação de José. A sua família agora seja hoje protegida pela intercessão de São José. São José no Novo Testamento é manifestação desta ação de Deus em sonho também. Nos sonhos, na fragilidade do sonho. Quantas vezes nas nossas vidas, muitas vezes as pessoas dizem: acorda, é hora de acordar, desperta para a vida. São José, ali no sonho, representa esta realidade. Deus está intervindo, meu filho, acorda para a vida, busque o Senhor, busque o Senhor. Também somos filhos de uma profecia de sonhos. Desde Dom Bosco somos família salesiana. Quantas vezes Padre Jonas foi taxado jocosamente, prejudicialmente, como um sonhador, um homem que sonhava demais. E olha o sonho do Padre Jonas, que soube aprender de Dom Bosco a ouvir a voz de Deus. Muitos dos intérpretes do sonho de Dom Bosco dizem que aquele sonho eram intervenções diretas de Deus. Quantas vezes Padre Jonas disse: Deus falou comigo, Deus revelou em intuição e eu segui a intuição, e por isso Deus manifestou. Eu quero te convidar, homem de Deus, ergue agora, levante os seus braços e seja um despertar de Deus essa oração na sua vida. Seja um despertar, meu filho. Este adultério não é o caminho. O desespero de entregar a vida, de suicídio por causa de falhas financeiras, não. Entregue a Deus essa realidade financeira. Não importa o dinheiro, a sua vida é muito mais que o dinheiro. Pelo amor de Deus, desperta deste sono de acusação, de orgulho. A sua família vai sofrer muito com a sua morte. Ser disperso, esse intuito maligno do suicídio. São José, interceda. E você possa despertar, meu filho, deste sono maligno. O diabo está tapando os seus olhos. Ouça a voz de Deus. O suicídio, a morte não é a solução, é um problema grandioso. Não faça isso. Entregue sua vida agora, meu filho, a Deus. Entregue sua família, seu filho. Entregue a Deus. E você que é mulher, que está aí rezando, vai intercedendo pelos homens hoje. Acho que é propício esta oração, pedindo a São José hoje. Quantas vezes você que é mãe, esposa, está pedindo pelo marido, pelo filho, pelo neto, pelo cunhado. Estamos pedindo hoje a intercessão de São José sobre a vida deles. Que todo espírito de confusão, que muitas vezes paira sobre a cabeça desses homens, que os afasta de Deus, que os afasta da vontade de Deus, no nome de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, sobre a intercessão de São José, que eles sejam libertos nesta oração, aqui hoje no Amor Vencerá. Você que é homem, que está rezando nas suas dívidas,
É muita dívida, é muita confusão, é muita conta. Vá pedindo a intercessão de São José. Diga: São José, valei-me, rogai por mim, São José, diante de tudo que eu tenho aqui nas minhas mãos, e o dinheiro que não chega, a providência que não acontece, ou o trabalho que não aparece. Em homem de Deus, reza hoje pedindo a São José, pedindo que Deus direcione a sua vida, que São José rogue por você, nas suas dúvidas, nas suas incredulidades, que o Senhor haja aí pela ação do Espírito e sobre a intercessão de São José nas suas dúvidas de fé. O Senhor está tocando um homem que bebe muito. E bebe muito. Não sei se é a esposa que está rezando agora por ele, se é a filha, se é a mãe. Esse homem está destruindo a família inteira por causa da bebida. Hoje nós pedimos por ele e por tantos outros que estão se afundando em vícios, pedindo a intercessão de São José que liberte os nossos homens de todas as amarras emocionais e espirituais, de vícios, de pecados. Valei-nos, São José, valei-nos na vida dos homens que estão ao nosso redor. Realiza uma obra nova no dia de hoje. No dia de hoje, você que é homem e que fala, né, e põe para fora pornografia, palavrões, comentários sobre mulheres, comentários sobre programas e tudo mais. O Senhor está realizando uma obra nova hoje na sua vida. De maneira concreta, um homem, isso é muito forte. Você está tentado a suicídio por problema financeiro. Liberta, São Senhor, José, liberta, ele livrou o menino Jesus da morte, ouvindo a palavra de Deus e o levando para o Egito. Meu filho, Liberta, tem coragem Senhor, agora de consagrar a tua vida a São José. Amém. Não é a morte a cura, é a busca de Deus. Liberta, Senhor Jesus. Dessa tribulação grandiosa, serás um homem de Deus. Tome posse. São José intervém intercedendo e você é livre deste intuito de morte. Amém, em nome de Senhor. Jesus. Nós cremos, Jesus. E eu dou uma bênção de libertação sobre todos os homens. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eu quero pedir a São José também no dia de hoje. São José também é o patrono dos moribundos, né? Das pessoas que estão ali doentes e que estão também fazendo ali a sua Páscoa, né? Vamos dizer assim, que estão quase indo daqui para a eternidade. Eu não sei se você tem um doente assim, se tem alguém internado numa UTI, mas que você possa pedir, ou pela cura total dessa pessoa, ou pedir a São José, né, que possa hoje colher essa alma. Eu conheço pessoas, Márcio, que estão rezando sim, para que a pessoa faça uma passagem, né? Que às vezes a pessoa está ali há tanto tempo numa cama, há tanto tempo sofrendo, que hoje nesse dia tão bonito de São José, essa pessoa possa ser visitada por Deus. Mas também que São José visite os nossos doentes hoje. Que São José rogue pela cura, pela libertação. Que São José rogue por aqueles que estão oprimidos pelo demônio, porque São José também é chamado terror dos demônios. Que São José entre em famílias, em casas onde a ação diabólica está acontecendo, opressões. Que São José entre na casa, na empresa, onde estão acontecendo confusões. Nós te pedimos, ó São José, e nós estamos aqui com essa imagem tão linda, tão singela, onde ele abraça, né, o menino Jesus, que ele possa abraçar as nossas causas hoje. Eu peço de forma especial por um José, seu José Carlos Firmino, que está na UTI do Hospital Brasília, lá em Brasília, pai do nosso amigo, que já foi nosso irmão de comunidade, o Alexandre Firmino, e que está nesta condição, né? Muito debilitado, doente, carecendo de todos os cuidados, pedindo mesmo que São José interceda por ele, pela sua recuperação, né? Ou por aquilo que Deus tem para ele, né? De forma muito especial. Eu sei que você também reza por essas pessoas que você conhece, que estão passando aí pelo seu coração, os nomes que você está falando agora.
pedindo de forma especial que São José interceda por essas realidades, pelas famílias, pelos filhos, esposas, por todos aqueles que sofrem com essas situações. Pedimos mesmo, valei-nos, São José. Daqui a pouquinho Jesus já está chegando, você já está escutando aqui o sininho bater. É porque o rei está aqui, o filho de José, o filho. E eu tenho certeza que Jesus vem hoje também de mãos dadas a São José, porque também ele tinha um grande respeito ao seu pai adotivo. E hoje, sobre a intercessão de São José, vamos recorrer a Jesus pelas nossas intenções, pelos homens da nossa vida, os homens que precisam de oração, de libertação, de visita de Deus, mas também as mulheres que precisam de um José do seu lado, que Jesus possa providenciar a você o socorro, como José foi na vida de Maria. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queremos ser adoradores como José, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe o que me veio aqui nessa adoração? A primeira pessoa que viu Jesus foi São José. Foi porque ele pegou do ventre de Maria nos braços. Foi ele o primeiro adorador nessa terra, com os anjos, é claro, mas ele foi o primeiro. Ele teve essa honra de ser o primeiro a receber Jesus. Depois da Virgem Maria, é claro. Primeiro homem, né? Primeiro homem. Depois da Virgem Maria, que carregou Jesus no ventre. Amém. Mas quem pegou Jesus nos braços, em primeiro foi São José, na hora do parto. E uma coisa especial da devoção a São José é essa presença de Jesus e Maria. Sim. Porque todos os santos se santificaram juntos a Jesus e Maria. E São José, por desígnio divino, viveu essa experiência intimamente, profundamente, dia a dia. A vida de São José era estar com Jesus e Maria, proteger, viver para Jesus e Maria. E isso forma os santos.
Então isso que a Rogerinha trouxe é muito profundo. O primeiro homem a estar com Jesus, a adorar Jesus, foi São José. Então, homem de Deus, não é possível se formar um homem santo sem adoração. O Padre Jonas dizia, quem não adorar não vai aguentar. Quantas vezes Padre Jonas, em adorações silenciosas, sozinho, em momentos difíceis, recorria a Jesus na adoração. Proste-se, homem, proste-se e pede a São José um coração adorador nesse dia. Amém. Padre, eu olhando para Jesus, né? E a imagem de São José que está aqui, São José pegou o menino nos braços. E foi São José que pegou o menino para a humanidade, a nós. E eu acho que hoje, nesse dia de São José, mais do que nunca, ele está também repetindo esse gesto. Amém. Levando Jesus à humanidade. Amém. Entregando Jesus à humanidade. Estamos diante dele aqui. Mas é São José que está rogando por nós no dia de hoje, no dia da sua festa. E pedindo a Jesus por você. Eu convido você a estender as mãos diante ao Santíssimo Sacramento e entregar a sua causa, sua necessidade a Jesus pelas mãos de São José. Muitas pessoas recorrem a São José, a providência divina. Inclusive até no Nordeste se tem lá, né? Se reza a lenda, a tradição, que se chove no dia de São José, é porque a colheita vai ser próspera. Amém. Então nós estamos pedindo hoje a São José, pelas nossas necessidades, por intermédio dele, entregando a Jesus nesse momento. As pessoas que precisam hoje fugir também para um Egito, se isolar, fugir de uma tribulação, sair de uma tempestade, como São José levou o menino Jesus, que ele rogue por você, para que você saia dessa confusão, assim como eles estavam vivendo ali, e a perseguição de Herodes, toda a dor das crianças que iriam morrer naquele dia, a fuga para o Egito. Que também Jesus providencia a fuga para a sua família hoje, diante dessa tribulação. Não é fugir do problema, é fugir da confusão do problema. Que Jesus rogue pela necessidade que você tem. Ele foi até o Egito com a Sagrada Família e ali Deus providenciou o trabalho a José. Nós não estamos pedindo uma boa vida a Jesus, nós estamos pedindo a Jesus, por intercessão de São José, o trabalho, a providência do trabalho, do fazer. Você pode pedir a saúde para trabalhar, peça a Jesus, né? Nesse meio em que nós vivemos hoje, nesse tempo de crise, de dificuldades, Senhor Jesus, por intercessão também de São José, eu quero trabalhar. Você pode dizer, entregando a Jesus. Você pode pedir a Jesus a graça da conversão dos homens que estão na sua casa. Diga a Jesus, Jesus, eu queria muito ser visitada por vós. Na minha casa, os homens que aqui moram precisam crescer na fé. Eu peço, Senhor, por vós, mas eu peço também a intercessão de São José, amém, pelos homens que habitam aqui, orando no Espírito, soltando a sua voz, ou então falando com as suas palavras. Jesus me mostra uma chave que precisa ser achada. Eu não sei que chave é essa, mas é uma chave que vai abrir uma possibilidade, mas que precisa ser achada. Talvez seja um documento, talvez seja uma solução, mas é uma chave que vai abrir um tempo novo. E Jesus está dizendo a você, peça ao meu Pai, peça a São José, ele vai te ajudar a achar esse caminho, como ele achou o caminho para o Egito, o caminho de volta do Egito. Ele sabe, vai rezando, vai orando. Canta balari, oria la balarie. Quando a Rogerinha disse daquele momento, do instante, do parto, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, terceiro mistério da alegria que nós contemplamos quando rezamos o Santo Rosário, São José foi escolhido para preparar a casa de Deus. Mas quando nós lemos o relato do evangelista, nós vemos que tudo aconteceu conforme ele não tinha
planejado. Aquela situação de ter que ir a Belém, e aí nós entendemos que há uma profecia que estava se cumprindo, né? Que de Belém viria o Salvador. O fato de não encontrar um lugar, nem mesmo um lugar apropriado, porque percebeu que Maria já estava ali, nos seus momentos, né? Já iniciando ali talvez as contrações do parto. E o lugar que a providência divina deu a José foi aquela estrebaria. Jesus nasceu numa manjedoura. Uma palavra bonita, mas é onde os animais comem. Com aquilo que Deus deu a ele, eu tenho certeza, uma certeza de fé, que José fez o melhor. Muitas vezes nós paramos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, que são perfeitos, mas às vezes inalcançáveis. E às vezes Deus não precisa disso, Ele não quer isso. Mas Ele está te dando. O que Deus está te dando? É nisso que nós precisamos pedir hoje a José, que a gente seja capaz de dar o melhor com aquilo que Deus nos dá, porque José vivia da providência divina. A palavra de Deus vai dizer aos homens os projetos, a Deus os desígnios. É Deus quem decide, meu irmão. José tinha este coração livre diante de Deus, de aceitar, de acolher a vontade de Deus. Ele era especialista nas situações adversas. É o que nós vemos nos relatos. Qual era a especialidade de José? Ouvir a voz de Deus e colocar imediatamente a voz de Deus em prática. Duas coisas fundamentais na nossa vida. Eu quero, Senhor, diga agora diante do Senhor, eu quero ter esta capacidade, Senhor, este dom de ouvir a Tua voz como o Teu Pai nutrício, o Teu Pai adotivo, São José. Eu quero ouvir, escutar, Senhor, a Tua voz, e não somente escutar, mas obedecer, Senhor, prontamente, de coração livre, de coração aberto, despojando-me de mim mesmo, dos meus projetos, dos meus sonhos, mas para sonhar com Deus, para sonhar o sonho de Deus, como José fez, como ele viveu a sua vida inteira, de coração livre na presença do Pai do céu, para cuidar da casa de Deus. Tenho certeza que São José sentia prazer em servir a Deus, em fazer do jeito de Deus, da forma que Deus queria e não como ele sonhava. Por isso nós cantamos: meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Era isso que José experimentava, era isso que Deus permitia que ele vivesse, esta alegria de cuidar da casa de Deus. E como ele cuidou da casa de Deus, ele quer cuidar da sua casa, ele quer cuidar da minha casa. Amém. Cuida, José, nós te pedimos, cuida da minha casa. Entregue os seus, a sua casa, a sua família, aquelas pessoas que estão precisando de um encontro pessoal com Jesus, que estão longe, distantes. Lembra que José é especialista nessas situações adversas, onde tudo parece estar perdido. Tudo parece estar perdido. Imaginem o coração de José, vendo aquelas crianças sendo assassinadas por Herodes. Imagina o coração de José, quando chega de volta do Egito e vê que o filho de Herodes está lá. A palavra de Deus diz, está aqui, eu estava passando os olhos pela palavra, versículo 22 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Quando José soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E aí decide ir para Nazaré. Porque depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Docilidade, Senhor. No ano santo de São José, uma das reflexões acerca das manifestações de São José foi a aparição no dia 13 de na aparição de 13 de outubro, a última aparição, no ano de 1917,
São José aparece com a Virgem Maria, o menino Jesus no braço, e abençoa. E perguntado à irmã Lúcia por qual o sentido desta aparição, ela disse: porque o último combate do inimigo seria contra a família. Por isso estava ali a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoando o mundo. O mundo. Eu quero te convidar hoje, meu filho. Márcio foi trazendo tantas situações. Você tem dificuldades com realidades financeiras? São José não teve nem lugar para o seu filho nascer, mas ele confiou inteiramente em Deus. Tem alguém ameaçando a sua casa? Nós já falamos aqui, ameaça de morte contra Jesus. São José toma o menino e vai para o Egito. Tudo conduzido por Deus, tudo conduzido pela palavra, pela moção, pela condução do Espírito Santo. Eu quero te convidar, homem de Deus, seja agora um homem que confia no Senhor e profeticamente coloca-te de pé por um instante. Se você pode, eu não sei onde você se encontra, estende as suas mãos para Jesus nesse aparelho que você está usando, televisor, celular, computador. Se te é possível, estende teus braços e diz ao Senhor: Senhor, nas lutas, o Senhor foi o auxílio poderoso de São José. Nas horas improváveis, o Senhor manifestou a tua graça. Eu estou te apresentando, Senhor, a minha família. Apresenta, homem, essa realidade financeira. A Rogerinha trouxe o trabalho digno para dar à tua família o pão dignamente. Estende teus braços e pede a São José. Pede a Jesus por intercessão de São José: eu quero um trabalho digno, Senhor. Eu quero dar à minha família o que ela necessita neste tempo. Estende teus braços para Jesus e entrega a saúde deste menino que está na UTI. Diz o nome dele. Diz o nome dele, o Wellington. Entrega esse filho, meu filho. Entrega a tua casa. Tem confiança. A Jesus por intercessão de São José. A família defendida pela poderosa intercessão de São José. Sim, Senhor, hoje Tu estás visitando nossas famílias por intercessão de São José. Visita, Jesus, as maiores necessidades que os nossos irmãos estão lhe apresentando, sejam elas financeiras, mas também, Jesus, necessidades espirituais de libertação de vícios, de drogas. Senhor Jesus, age no meio das nossas famílias, por intercessão de São José, no qual dirigimos as nossas preces no dia de hoje. Abençoa, Jesus. Jesus está tocando uma mãe desesperada, cujo filho, que tem por volta de 15, 16 anos, começou a usar drogas, começou com a maconha, mas você descobriu que ele agora já é usuário de cocaína. Peça hoje a Jesus, por intercessão de São José, que o seu filho hoje seja visitado no coração por Deus e libertado do gosto da droga no dia de hoje. Jesus está visitando pessoas que estão desesperadas com causas na justiça, pela falta de mantimentos dentro de casa, desesperadas pela situação financeira, como o Márcio já nos trazia. Coloca no coração de Jesus e aprende a viver o momento presente como São José, acreditando, confiando. Deus proverá, Deus cuidará, Deus está sobre o olhar, o seu olhar está sobre nós hoje, na minha casa, na minha família, nada faltará. O Senhor cuidará de todas as coisas. Uma mãe que está visitando escola por escola, seu filho é especial, seu filho tem uma necessidade especial e por isso portas estão se fechando para ele. Mas São José pode abrir essa porta. Peça a intercessão de São José e entrega a Jesus. Ele que cuidou do menino, Ele vai cuidar também desse menino, de tudo aquilo que ele precisa hoje. Obrigada, Senhor. Nós cremos na Sua graça. Nós cremos, Jesus, que Tu estás olhando para as nossas famílias no dia de hoje, na necessidade de cada uma delas. Um casal que está brigado, mas está rezando neste momento.
E hoje vocês sentiram no coração de pedir a intercessão de São José pelo vosso lar. É Jesus que está inspirando isso Reconstrói este lar, Senhor. no coração de cada um de vocês. Que o Senhor reconstrua esse matrimônio, esse relacionamento conjugal que ficou aí estremecido. Tem de piedade, Senhor Jesus. Ora labari shiri canta balari, labari canta balari. Nas nossas famílias, quero rezar de forma especial, pedindo a São José que ensine a você, pai, e a você, mãe, a educar os seus filhos. O Senhor me mostra pais desesperados por causa dos filhos que estão na adolescência, já entrando na fase adulta, por causa das companhias, por causa dos comportamentos, por causa das opções que os seus filhos têm feito na vida, a forma como têm vivido. Filhos que não querem participar da Santa Missa, não querem acompanhar os pais. O Senhor está agora dando uma graça especial por intercessão de São José a cada um desses pais e mães, e eu me coloco dentro também, porque eu preciso, como diz a palavra de Deus, desta pedagogia inspirada pelo Espírito Santo, para não afastar os meus filhos de mim, mas para trazê-los para junto de mim, da minha esposa, e assim trazê-los juntos a Deus, para Deus. E muitas vezes as nossas atitudes, as nossas palavras afastam, ao invés de aproximar, porque nós queremos o bem deles, mas não sabemos muitas vezes como entrar nesta realidade. Precisamos, por intercessão de São José, porque ele soube fazer, por graça de Deus, como trazer os filhos para junto de Deus, que é o maior bem, é o sumo bem, é o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos. E nós estamos pedindo esta graça, Senhor, por intercessão do seu Pai, São José. Nós queremos colocar diante do Senhor as manifestações práticas, concretas de Deus para a salvação de homens. Quero apresentar aqui e dizer a você, minha filha, meu filho, o terço dos homens, os encontros, os retiros. Amém. Deus tem manifestado neste nosso Brasil várias iniciativas maravilhosas. Eu coloco aqui o Homem de Honra, que tem feito um bem tão grande lá em Cuiabá, Várzea Grande, no Mato Grosso. Quero colocar a cada manifestação, cada sacerdote que tem guiado homens em suas paróquias, esses grupos específicos para a evangelização de homem. Ontem eu recebi o pedido de uma mulher que pedia: Padre, intervém para que meu marido possa fazer o retiro. Eu quero pedir a Jesus por essas manifestações, por essas iniciativas, e quero te incentivar. Procura aí na sua paróquia, procura na sua cidade o terço dos homens, um encontro, Padre Joaquim, homens de fé. Amém. E hoje a nossa intercessão aqui diante do Santíssimo desperte não somente esses movimentos, mas muitos outros. Que desperte um Brasil com homens de fé. Amém. Homens a de exemplo fé. de São José. A exemplo de São Procura aí José. na sua paróquia, minha filha, meu filho, uma oportunidade para que esses homens da sua casa sejam inseridos. Eu apresento para os jovens sarados, a canção nova, tanta Você coisa pode até maravilhosa. dizer agora o nome, mais uma vez, do homem pelo qual você está intercedendo hoje, Amém. do filho, do neto, Quero colocar do o cunhado. Arthur, o Eu coloco Jairo, de forma muito especial todos coloco os o homens João aqui da Henrique, Canção Nova, os missionários, sacerdotes, colaboradores, Padre Wagner Ferreira, todos aqueles que hoje precisam de uma o visita de Wellington, Deus. Hoje eu coloco de forma Felipe, especial aqueles que estão vivendo todos os situações homens, difíceis, como o nosso presidente, Padre Wagner, pedindo toda a força de São Coloco o José, Fábio. a vida dele diante da morte do seu pai, e tantos homens que precisam Vem hoje auxílio, segurar as Senhor. pontas dentro de Vem casa, que estão com a esposa doente, que estão com o filho doente, estão segurando lá. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma mulher que viajava comigo nas viagens que eu faço, em missão, e ela sentou do meu lado no avião e ela disse assim para mim: Rogéria, o meu marido me abandonou e eu estava de cama. Misericórdia, Senhor. Olha a dor dessa mulher. Por isso devemos rezar não somente pelas esposas, mas pelos homens. Amém. Para que eles sejam como José, segurem as pontas diante das situações difíceis.
Jesus, dê a graça de um batismo no Espírito, Jesus, Amém, na vida de Senhor, nós te tantos pedimos, homens Senhor. que estão rezando Batiza, conosco Senhor. hoje. Que Batiza, se Senhor. levante uma nação brasileira e um número enorme de homens à frente das nossas comunidades, das nossas pastorais, de movimentos, que movimentem outros homens e que arrastem outros homens para Deus. Amém, Eu tenho certeza que a nossa nação Amém, vai ser Senhor. reconstruída Amém, quando um Senhor. batalhão de Amém, Senhor. homens, homens de Profetizamos, Deus, Senhor, se levantarem. manifestações, iniciativas. Manifesta a Nós tua consagramos, graça, Senhor. Jesus. Como a canção Consagramos- nova é esse celeiro do batismo no Espírito Santo que difunde essa graça a tantas realidades do nosso país. Quero convidar o Márcio a cantar uma música que clame essa força do Espírito Santo, e mesmo que o momento seja breve, porque para Deus não é o Cronos, é o Kairos, o tempo é diferente. Vamos consagrar esses homens, Rogerinhos. Vamos consagrar essas iniciativas já acontecidas e ainda a acontecer na nossa igreja, para que mais e mais homens tenham esse impacto da graça de Deus em suas vidas. Cantemos pedindo a força e a unção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Você que é homem de Deus, peça. Inunda meu ser, inunda meu ser, Senhor, inunda, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Vai pedindo Espírito Santo, homem de Deus. Inunda meu ser, inunda meu ser. E alabaria, anda, alabaria, anda, alabaria. Sobre o coração desses homens, sobre o coração de todos os homens da nossa nação, para que eles sejam cheios, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que a transformação do nosso país aconteça nos nossos corações, Amém, em Senhor. primeiro lugar, Obrigada, por Jesus. ação do Teu Nós Santo cremos, Espírito, Senhor. Senhor. Nós cremos, Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir. Amém, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria
Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que pode ajoelhar-se para receber a bênção, você que rezou, intercedeu, esta bênção alcance o seu pedido, aquilo que foi clamado na presença de Jesus nesse amor vencerá. Amém. Nós cremos. Vamos aplaudir a Jesus. Viva Jesus! Viva! E nosso Senhor se alegra quando nós honramos e cantamos para o seu Pai, nutrício, seu Pai adotivo. A São José, roga por mim. Valei-me, São José.